Olá, queridos amigos, queridos irmãos, queridos companheiros de ideal espírita, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos envolva num clima de amor, de fraternidade, de paz e de luz. Num congresso espírita da USE, São Paulo, realizado à época na cidade de Ribeirão Preto, foi narrado um fato da vida do querido e estimado Chico Xavier, quando ele ainda morava em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, antes de se mudar para Uberaba. Foi contado então que o Chico à noite se dirigia com um pequeno grupo de companheiros para o estudo do Evangelho, para a prece. Mas num dia que durante toda a manhã e a tarde havia chovido muito, o caminho estava todo enlameado e aquele horário ainda da noite faltava a energia elétrica. O Chico, então, ia com aquele pequeno grupo para a casa espírita no escuro. Quando alguém tem, então, a ideia de tomar de uma lanterna, emprestando-a em casa vizinha. E este que ficou com a lanterna na mão, passou, então, a iluminar o caminho dele e de todos aqueles que estavam, para que caminhassem com mais segurança, não escorregassem na lama, não tropeçassem, não caíssem num buraco. E Emmanuel, então, aparece ao Chico e diz: Chico, como é bom ter alguém que nos ilumine o caminho. O Chico passou aquela referência para o grupo e o lanterneiro da turma também ouviu, naturalmente. E ele se encheu de alegria, de bom ânimo, de satisfação, porque era ele quem estava com a lanterna na mão, iluminando o caminho daqueles seus amigos. E tamanha foi a sua alegria, que ele foi a passadas largas com a lanterna na mão, muito à frente, e deixando o grupo um tanto para trás, no escuro. E Emmanuel então diz ao Chico: mas diga a ele que nós não podemos iluminar muito à frente, porque a família humana ainda está um pouco atrás. Vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Naturalmente, há uma razão para que nós estejamos reencarnados hoje. Neste momento transicional planetário, em que a Terra dá sinais da sua transformação e nos convida à transformação moral, convidando-nos à modificação dos nossos rumos, para que nos acertemos na trajetória da evolução, buscando os alvos de felicidade que tanto almejamos. Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. Então, enquanto estamos no mundo, precisamos efetivamente cumprir a parte que nos cabe neste papel daqueles que terão, metaforicamente falando, a lanterna na mão. Como é bom ter alguém que nos ilumine o caminho. A luz do entendimento, a luz da razão, a luz dos bons sentimentos, a luz dos sentimentos nobres, das falas mansas, pacíficas, do olhar que acolhe, do olhar que abriga, do olhar que entende, da capacidade auditiva que nos dá esta nova escuta de entender o outro, de aceitá-lo tal qual é, de ouvir as suas lamúrias, as suas inquietações e até mesmo ouvir os seus gritos, e alguns gritos que são dados em silêncio. Somos nós chamados a este momento transicional planetário para darmos da nossa parte, da nossa cota de contribuição na transformação do mundo. Precisamos, antes de tudo, nos transformarmos, acendendo esta luz dentro de nós, acendendo a luz interna, a luz íntima, que nos dê fé, coragem, esperança para a continuidade da luta no prosseguimento da senda evolutiva. Porque como espíritos imperfeitos, seres humanos, assim como todos, temos também as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Somos seres incompletos, portanto, aquilo que fazemos
muitas vezes nos leva ao tropeço, à queda, ao desânimo e até mesmo à ruína, aos fracassos morais. Mas esta é a trajetória da reencarnação, que se faz etapa a etapa, passo a passo. Uma vez caindo, tropeçando, nos machucando, é preciso então cuidar dessas feridas, é preciso identificar quais são os nossos pontos de dificuldade, os nossos pontos nevrálgicos da alma, nos levantarmos e continuarmos caminhando. E mantendo então acesa a chama da fé em nossos corações, estendendo esta lanterna para que ilumine os nossos caminhos e o caminho daqueles que vivem conosco. Quando então contribuímos com a humanidade, com a sociedade, com a luz do entendimento, com o uso da razão, do raciocínio, do bom senso, quando pensamos bem, quando usamos da nossa inteligência para compreendermos a razão das coisas, a motivação das pessoas, o tanto quanto elas são deste ou daquele jeito, porque nós também ainda nos apresentamos de variadas formas, não nos tornando conscientes daquilo que estamos efetivamente querendo ser. Estamos tentando nos conscientizar do nosso real estado de espírito imortal, filho de Deus, filha de Deus, compromissando-nos cada vez mais com as coisas do Pai, com as coisas de Deus na terra, para que, como espíritos imortais, filhos de Deus, seres reencarnantes, cumpramos este nosso papel nesta jornada gloriosa que Deus nos possibilita, que é a reencarnação, e que Emmanuel chama de bênção do recomeço. Então acendendo a luz em nós, para que a nossa razão, para que a nossa consciência se auto-ilumine, entendendo então as motivações, tudo aquilo que nos vai dando explicações aos porquês da vida. Porque nós questionamos, perguntamos, queremos saber, estamos tentando nos entender, entender a vida e entender o outro. E este é um processo gradativo, que tanto quanto nós amadurecemos, nós vamos então nos apercebendo daquilo que antes não vimos, daquilo que antes não ouvimos com clareza, buscando a própria sintonia do nosso espírito com este entendimento, com o uso da nossa inteligência, não só a inteligência intelectiva, mas a nossa inteligência emocional, a nossa capacidade do relacionamento com o outro, o uso da nossa inteligência interpessoal e não só a intrapessoal. O uso da inteligência para o entendimento de que o outro também passa por aquilo que nós passamos. E assim como nós estamos tentando acender luzes, ele também está. Só que cada um está num grau evolutivo. Cada um está num ponto da estrada. Todos estamos na mesma estrada, mas cada um num ponto da estrada. E uns pararam para ver esta paisagem, outros pararam para ver outra paisagem, outros continuam caminhando, alguns de forma célere e veloz, outros de forma a manter os seus passos ali vacilantes, marcando passo na trajetória da evolução, outros querendo diminuir os passos, querendo deixar de caminhar, alguns querendo abandonar a estrada e efetivamente abandonando a estrada, deixando a reencarnação pelas portas do autocídio, da desistência do viver. Mas sabedores somos nós de que a vida é plena, de que continua, de que sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, mas que jamais conseguiremos sair da vida, como preceitua Emmanuel numa das páginas do livro Recados do Além, através da psicografia de Chico Xavier. Acender a luz do entendimento, da razão, acender a luz do bom sentimento, das emoções mais felizes, dos sentimentos mais nobres, que nos faz nos compreendermos a nós mesmos, tanto quanto também buscamos compreender o outro, que necessita, tem carências, fome de ser compreendido, de ser aceito, de ser reconhecido, de ser identificado.
E a partir dessas nossas carências, dessas nossas fomes, nós podemos interpretar as fomes dos nossos companheiros de jornada, seus estados de necessidade, seus estados deficitários, seus estados de incompletude. Então, quando Jesus nos diz, vós sois a luz do mundo, antes de tudo e primeiramente sendo a luz do nosso mundo interior, acendendo em nós esta luz da razão, do raciocínio, do bom sentimento, da boa palavra, da boa escuta, no desenvolvimento das nossas capacidades intelectuais, morais, sentimentais, psicológicas, que nos tornam criaturas melhores, mais preparadas para os tempos de hoje, para as necessidades desta época, que tem transformações, que nos apresentam conflitos, momento em que as pessoas, os espíritos estão colocando para fora quem são, colocando para fora as suas neuroses, as suas fobias, os seus medos, seus estados desequilibrados, as suas emoções em desalinho, seus estados de loucura. Então, neste momento da separação do joio e do trigo, e que seria necessário que cada vez mais houvesse essa distinção entre o que é joio e o que é trigo, e nós vamos conseguindo identificar, então, aqueles que estão palmilhando o caminho do bem, aqueles que estão desejosos no impulso do acerto, aqueles que estão mantendo-se retidos ainda no mal, resistindo à proposta do Cristo, às leis de amor de nosso Pai que está nos céus. Estamos conseguindo identificar aqueles que trabalham em prol desta semeadura do amor na terra, para implantar na terra o reino de amor de Deus, do nosso Pai. Vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz. E Jesus não nos convidaria a acendermos as nossas luzes se efetivamente nós não a tivéssemos. E por termos esta luz, mesmo que ainda seja uma luz tênue, nós podemos e temos a capacidade de desenvolvê-la, de aumentar esta luz, conforme nós amadurecemos, conforme vamos nos desapegando de antigos condicionamentos, chamados condicionamentos atávicos, de antigas maneiras, antigos modos de ser, que nos mantinham na condição de homens velhos. Então, fazendo essa transformação, acreditando e aceitando o convite do Cristo, nós vamos nos transformando e nos revestindo com esta roupagem de homens novos, de criaturas novas, e nos desvestindo dos homens velhos do passado. E vamos então buscando esta conduta mais tipificada como verdadeiro cristão, com um cristão que, entendendo a lei de Deus, o amor de Deus por nós, a sua misericórdia e a proposta do Cristo, do amar a Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo como a si mesmo. Então Jesus, reunindo toda a lei, todos os profetas, nos trouxe esta máxima que cada vez mais nos aproxima de Deus quando nós entendemos que este Deus Pai, justo, misericordioso, bom, nos dá todas as chances, todas as oportunidades, diuturnamente, em cada etapa da nossa trajetória, para que nós busquemos caminhar em direção à felicidade. Não a felicidade passageira, transitória, momentânea, circunstancial, condicional, a uma felicidade que cada vez mais irá se eternizando em nós, conforme nós descobramos o seu verdadeiro conceito do que ela é constituída. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos a respeito desta felicidade, tanto quanto nós conseguiríamos sentir esta felicidade na Terra, e o que poderia consistir a felicidade. E os espíritos responderam então que no sentido material seria a posse do necessário, mas no sentido moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então estamos diante deste momento grave, mas importante, para que aceitemos o convite do Cristo e para que consigamos identificar em nós esta luz existente, fazendo-a brilhar, para que sejamos a nossa luz, a luz do nosso próximo, a luz no caminho,
daquele que também irá se iluminar, mas que pode e deve receber da nossa parte a nossa cota de contribuição quando nos mantemos com a lanterna na mão, iluminando o nosso caminho e o caminho daqueles que seguem conosco. Como é bom ter alguém que nos ilumine o caminho, mas não podemos iluminar muito à frente, porque a família humana ainda está um pouco atrás. E assim vamos entendendo o nosso papel de autoiluminação e o nosso papel de luz do mundo, iluminando a nossa razão, nosso entendimento, a nossa consciência, iluminando a nossa fala, a nossa capacidade de escuta, iluminando o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e daí iluminando os nossos comportamentos, a nossa conduta, as nossas atitudes. Atitudes mais claras, mais límpidas, luminosas. Atitudes que farão a mudança dessa psicosfera na Terra, a psicosfera espiritual, que é o resultado destas energias que todos emitimos, energias pelo pensamento, pela nossa fala, pelas nossas emoções, pelos nossos sentidos, pela nossa conduta, pelos nossos comportamentos. E estamos então, neste momento, buscando trabalhar melhor estas nossas atitudes, sejam elas mentais, psicológicas, morais, espirituais, ou aquelas que efetivamente nós traduzimos pela nossa conduta diária, cotidiana. Que acendamos luzes em nós, que ajudemos a iluminar o caminho desses que seguem conosco, que nos mantenhamos com a lanterna na mão, mantendo acesa a chama da fé, da esperança, do otimismo, do amor e da alegria, porque é para isto que Deus nos criou, e esta é a proposta que o Cristo nos trouxe, dizendo-nos que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Que me virá no ar um perfume vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxoleia, estrelas, que sei eu, é uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra. Mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo e ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto. Perfume tênue, luz suave, canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar alma dorida nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Muita paz.